Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje estamos iniciando a nossa lição do segundo trimestre. No vídeo passado eu fiz um tour pela lição, mostrando todas as lições, seus temas e seus objetivos, mas no vídeo de hoje estamos começando a lição de número 1, que vai falar sobre a Bíblia. Na Bíblia, a bússola da vida. A gente vai entender um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o que é, sobre que foi inspirada por Deus, redigida por homens. Também sobre a divisão do Antigo e do Novo Testamento, quantos livros tem, para quem especificamente são, para quem foi escrito esse livro, por quem foi. Também a gente vai entender um pouquinho melhor sobre amar a Deus e a Bíblia. Também sobre o que é a palavra testamento, porque a gente temos Novo Testamento, Antigo Testamento. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é esse significado dessa palavra. Mas entrando no comecinho da lição, a gente tem o nosso texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, o capítulo 119 e o verso 97 ao 104, e o nosso destaque bíblico que se encontra no verso 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Aqui a gente já vai falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos passos, é um guia para nossos caminhos. Certo? Aí aqui a gente já vai começar a entender um pouquinho sobre a Bíblia, como ela é importante para nós. Agora entrando no nosso primeiro ponto, temos 4 pontos nessa lição. O primeiro é o que a gente vai começar, porque essa lição não nos traz a nossa introdução, que normalmente lemos no começo, para entender o que a lição vai trazer. Nessa não traz a nossa introdução, mas logo de cara no tema, nos temas que tem dentro da lição, a gente já sabe sobre o que vai falar. O primeiro tema é a Bíblia, o livro do povo. O segundo é a Bíblia foi redigida por pessoas. E o terceiro é a Bíblia é a palavra de Deus. E indo por quarto, ame a palavra. A gente tem esses nossos 4 pontos. A gente vai iniciar aqui com o nosso primeiro, a Bíblia, o livro do povo. Aí vai entender um pouquinho sobre o significado da palavra Bíblia, também sobre a palavra testamento, que eu comentei que a gente entendeu um pouquinho sobre o significado dessa palavra. Agora iniciando nossa leitura da lição. A palavra Bíblia é o plural de livro e rolo. No idioma antigo, a língua grega, o termo Bíblia significa coleção de livros, uma coleção de obras literárias em um único volume. Quando os seus pais colocam a Bíblia na mão, ou você mesmo a conduz nos braços de uma vez só, são 66 livros carregados num único volume. Quando você está carregando a Bíblia, são 66 livros que você está carregando ali, mas em um volume só, em um livro só, que tem todos esses livros maravilhosos. Primeiro, porque não a gente vai entender agora sobre a palavra testamento. Há mais de 2000 anos, na época de Jesus, isso não era possível. Primeiro porque não havia o Novo Testamento e depois não existiam máquinas para unificar e imprimir livros que formam a palavra hoje. E por falar em testamento, você sabe o que esta palavra significa? O que a palavra testamento significa? Pacto, contrato e aliança. E se a gente tirar a palavra testamento do Novo e Antigo Testamento, quando a gente fala, ficaria, vamos dizer assim, antigo aliança, mas antiga aliança e nova aliança. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A partir desses 2 testamentos, uma aliança foi realizada para com um povo em particular, Israel, no Antigo Testamento, e já no Novo, outra universal para todos os homens e mulheres do mundo, e é claro, a igreja, que tanto utilizamos esse livro maravilhoso em nossos estudos, em nossas pregações. Muitas vezes estamos pregando e claro, utilizando a palavra de Deus, ou estamos ouvindo uma pregação com essa palavra maravilhosa. Agora entrando no nosso segundo ponto. A Bíblia foi redigida por pessoas. A pergunta
pergunta é: como a Bíblia foi escrita e para quem foi dirigida? Nos ajuda a compreender e formar de Deus, revelar sua palavra aos seres humanos. Em primeiro lugar, a Bíblia não caiu do céu com zíper tudo. O nosso Deus usou pessoas simples em épocas diferentes e de povoamentos distintos, não eram do mesmo povo, não era da mesma época aquelas pessoas que escreveram a Bíblia, mas que ao longo de aproximadamente 1.600 anos, ou seja, 16 séculos, organizaram um conjunto do livro sagrado, a Bíblia. O Antigo Testamento vem do povo judeu e séculos mais tarde. Como é nos judeus, a gente vai ter no Antigo Testamento, no original, vai ser escrita na língua de hebraico, mas alguns textos do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Nesses escritos aparecem os nossos primeiros pais da fé, guerreiros, juízes, reis, rainhas, animais e tantos outros personagens que te podem deixar vidrado nela. A maneira como vemos Deus hoje tem origem nesse testamento da Bíblia. Ele aparece como Criador, o Pai cuidadoso dos filhos amados. Ali também pessoas oraram ao único Deus verdadeiro. Outras choraram, mas se fortaleceram no Senhor. Não há pessoas que fiquem indiferentes à leitura do Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento é formado por 27 livros. Ele nos conta a história de Jesus de Nazaré, dos seus discípulos e mais tarde, dentre estes, os 12 apóstolos. O Novo Testamento conta-nos como as igrejas foram formadas e multidões passaram a crer em Jesus como o seu Salvador. Eu disse que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns em aramaico, mas já o Novo Testamento não foi escrito nessas línguas. Como foram épocas diferentes, aqui o Novo Testamento inicialmente foi escrito em grego. Continuando. Aqui. Entretanto, bem lá no início da história da Bíblia, não existiam as divisões de que hoje conhecemos. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento, mas antigamente essas divisões não existiam. E não existia a divisão de números, capítulos, versículos e etc. Essas vieram depois de um tempo para que didaticamente compreendêssemos mais facilmente a leitura da Bíblia. A soma de todos os livros da Bíblia é 66, isto é, temos ao todo na Bíblia 66 livros e um livro completo com 66 dentro dele. Agora a gente entendeu um pouquinho sobre o Antigo e o Novo Testamento, sobre a quantidade de livros que cada um tem. Eu acrescentei um pouquinho aqui, dizendo as línguas em que foram escritas o Antigo e o Novo Testamento. Mas agora, entrando no nosso terceiro ponto, a gente vai entender um pouquinho como Deus se revelou na palavra em algumas pessoas, para algumas pessoas, como apóstolos, profetas, Moisés, Abraão e o próprio Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. Pela fé, cremos que Deus inspirou pessoas no passado para redigir a sua palavra e revelar-nos as riquezas do céu e da sua justiça. Podemos conhecer a vontade de Deus somente pela sua palavra. A bússola da vida revelou-nos o Pai Celestial através dos homens mortais, fazendo-nos conhecer a sua vontade. Aqui a gente vai falar sobre essas pessoas que eu comentei, sobre Abraão, Moisés, como Deus falou com eles, que vai estar na palavra de Deus também, na nossa própria Bíblia vai falar sobre isso. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu achei bem interessante. Vai ser nesse primeiro aqui, porque vai falar sobre Abraão, Moisés, vai falar sobre profetas, apóstolos e Jesus Cristo. Eu trouxe um versículo aqui em Abraão. Mas antes de trazer esse versículo, a gente vai ler o que a lição nos traz. O próprio Deus se revelou a Abraão, nosso pai, na fé, pela palavra. Com Abraão somos herdeiros das promessas da fé por Cristo Jesus.
E a gente pode, na sua própria lição, você vê onde temos esse versículo que vai falar sobre isso que a lição trouxe. Se encontra em Gálatas, o capítulo 3, versículo do 6 ao 9. Eu vou ler o 8 e o 9. Certo? Porque senão a leitura fica muito extensa. Mas se for do seu entendimento, você, se quiser, pode ler do 6 ao 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como com o crente Abraão. A gente entendeu um pouquinho sobre aqui o que a lição nos trouxe, que Deus revelou para Abraão na palavra. Na Bíblia a gente vai trazer também sobre isso. Agora eu não vou botar em todos, senão fica muito extenso e às vezes podemos confundir os versículos de acordo. O segundo vai ser Moisés. O Senhor entregou a Moisés os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram instruções sobre a nossa relação com Deus e com as pessoas. Os profetas. A gente falou sobre Moisés, que Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos que está escrito aqui dentro da Bíblia. Os profetas. Através de profetas, os mensageiros de Deus, o Senhor revelou os seus planos para Israel, corrigiu-os quando era preciso corrigir e os consolou quando era a hora de consolar. Agora a gente vai falar sobre os apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo escreveram várias cartas para orientar as igrejas que foram estabelecidas por eles. Estas igrejas reconheciam as escrituras dos apóstolos como os ensinos inspirados por Deus. As cartas dos apóstolos guiaram a Igreja de Cristo nesses 21 séculos de história cristã. Aqui a gente falou um pouquinho sobre apóstolo. E aqui o nosso último, mas claro, não menos importante, Jesus Cristo. O mais importante aqui dessa lista que a nossa lição trouxe. A maneira pela qual Deus tem falado nesses últimos dias é através do seu Filho Jesus Cristo. A partir de Jesus, a palavra de Deus transformou-se em homem. Ele é a palavra plenamente revelada por Deus ao seu povo. Aqui a gente viu pessoas em que Deus se revelou e que, se formos na palavra, a gente vai encontrar. Mas agora chegamos ao nosso último ponto da lição. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre que temos que amar mais a Deus e amar a sua palavra. Ame a palavra. Quando a pessoa escreve-nos um bilhete carinhoso e afetuoso, ficamos surpresos e percebemos o quanto somos valorizados por alguém que talvez nem levássemos tão em alta conta assim. Você um dia não sentiu isto a respeito de algum colega? Este é o sentimento que deve haver em nosso coração com relação a Deus e a palavra, um sentimento de amor a Deus e a sua palavra, que está na Bíblia. Através do seu Filho, o Pai nos revelou a sua palavra para vivermos uma vida de alegria e paz, mas precisamos conhecê-la. A Bíblia é preciosa e eterna. A palavra de Deus é a vida escrita para nós. É o carinho de Deus pela qual eu e você devemos desfrutar. E só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Este está na palavra. Ele é a palavra. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ame a palavra. Uma das melhores maneiras de aprendermos a palavra de Deus é participando dos cultos onde ela tenha destaque. O culto doutrinário, a escola dominical e as pregações do culto públicos. São oportunidades para aprendermos mais a palavra do Senhor. Desenvolva o hábito de levar papel e caneta em sua Bíblia. Ou use um bloco de notas para fazer anotações e apontamentos na hora da pregação. Você pode listar algumas coisas que você achou mais interessante naquela pregação que você ouviu. Eu achei interessante isso naquela pregação, naquele capítulo que ele leu, no versículo que ele leu. Eu achei interessante isso, eu vou anotar, porque quando eu tiver outra oportunidade de estudar aquela palavra, de
pregar com aquela palavra, eu já vou ter um entendimento básico, porque eu anotei e fiz anotações, observações sobre aquilo que eu ouvi. A melhor maneira de conhecer a palavra de Deus é lendo-a, estudando e busque conhecer mais ao Senhor através da palavra. E comece pelo Novo Testamento. Aqui a gente terminou mais uma lição, a nossa primeira lição desse segundo trimestre do ano de 2021. A gente falou sobre essa palavra maravilhosa que é a Bíblia, sobre esse livro maravilhoso, sobre esse conjunto de livros que é tão importante para nós, é a palavra de Deus. Essa lição é muito boa. A gente vai falar também sobre Deus, Jesus Cristo, salvação, santidade. A gente vai falar sobre Espírito Santo. Vamos falar muitas coisas interessantes. Agora eu já vou dizendo qual é a lição 2. É a lição em Deus, o nosso Pai. A gente vai entender um pouquinho sobre Deus, sobre seus atributos, ou seja, qualidades. A gente vai entender um pouquinho sobre como Deus se revela na palavra, sobre os seus nomes. Vai destacar o caráter de Deus através de seus nomes revelados na Bíblia, porque muitas vezes a gente tá falando sobre Deus, mas não está o nome Deus. Vai estar outro nome, e a gente vai falar sobre esses nomes revelados na Bíblia. Mas aqui eu não vou entrar para aprofundar sobre ela, porque hoje foi a lição de número 1. No próximo vídeo eu estarei falando sobre essa lição 2. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais uma lição. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!